Pessoal, eu me chamo José Bruno, eu sou professor da disciplina de Imunologia do pós-graduação em Medicina da Universidade Federal do Tocantins, no campus de Palmas. E hoje a gente vai falar sobre as funções dos tecidos linfóides. Os tecidos linfóides, eles são estruturas relacionadas com o sistema imune. Tá? Eles têm uma relação íntima, tanto na geração de células, quanto na indução de resposta por meio dessas células, tá? De resposta imune. Eles são classificados em dois tipos. Eles podem ser classificados em tecidos linfóides primários, que também podem ser chamados de tecidos linfóides centrais, ou tecidos linfóides secundários, que também podem ser chamados de tecidos linfóides periféricos. Os tecidos linfóides primários, eles têm a capacidade de gerar e maturar células. Tá? Então, eles são chamados de geradores. Já os tecidos linfóides periféricos, eles são os ambientes propícios para que haja uma resposta imune. Tá? É um ambiente que há o reconhecimento de antígenos e de ativação celular. A medula óssea e o timo, eles estão classificados como tecidos linfóides primários. A medula óssea, ela consegue gerar célula, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Já os linfonodos, o baço e os tecidos linfóides associados, eles são ambientes propícios para a resposta, né? Tanto para o reconhecimento quanto para a ativação de células. Então eles são classificados como tecidos linfóides secundários. Então, pessoal, um dos tecidos linfóides primários é a medula óssea, tá? Então, a medula óssea, ela é um sítio de geração de células sanguíneas, e aí a gente pensa nas hemácias, nos granulócitos, nos monócitos, e também ele é um importante sítio de maturação das células B, tá? Então, lá na medula óssea ocorre a hematopoiese. O que é essa hematopoiese? É a geração de células. E aí a gente tem que pensar em dois pontos. Existe a geração de células durante o desenvolvimento fetal, que acontece inicialmente nas ilhotas sanguíneas, no saco vitelínico, no mesênquima paraórtico. E a partir do terceiro ou quarto mês de gestação, o fígado passa a produzir essas células, até chegar na medula óssea. Após o nascimento, né, e na fase adulta, toda a produção de células ela acontece na medula óssea. Então, inicialmente se dá pelos ossos longos, até que os ossos chatos eles passam a produzir essas células, tá? Então, aqui são alguns dos exemplos, né? Externo, vértebras, ossos ilíacos e costela. A gente deve lembrar também que o processo de diferenciação celular, né, durante a geração, ele se dá porque nós temos progenitores multipotentes, né? São células troncos hematopoéticas. Esses progenitores multipotentes, eles vão se diferenciar em progenitor linfóide comum ou progenitor mieloide comum. Então, nesse processo de diferenciação, ele requer a participação de citocinas, né, e de fatores estimuladores de colônias. Né? Os fatores estimuladores de colônia, eles estimulam o crescimento e o desenvolvimento de diversas populações celulares. Tá? O progenitor linfóide comum, ele dá origem principalmente aos linfócitos T e B, células NK e células linfóides inata. Já o progenitor mieloide comum, ele dá origem tanto às células da série vermelha, como os eritrócitos, mas também ele dá origem às células do sistema imune inato. E aí a gente tem que pensar no mastócito, no basófilo, no eosinófilo, na célula dendrítica, no monócito e no neutrófilo.
Pessoal, outro tecido linfóide primário é o timo. Tá? O timo ele é um local de maturação de células T. Isso significa que as células T elas são geradas lá na medula óssea e irão migrar para o timo para serem maturadas. Tudo bem? Uma das características desse timo é que ele é um órgão bilobado, ou seja, possui 2 lobos. Cada lobo ele é dividido em múltiplos lóbulos. E as características desses lóbulos são: eles contêm uma porção mais externa, chamada de córtex, e uma porção mais interna, denominada medula. É importante ressaltar que o timo ele está localizado no mediastino anterior. Tudo bem? Lá no córtex, a gente vai encontrar uma densa camada de células T. Outro ponto interessante é que as células T no timo, elas passam a ser chamadas de timócitos. Tudo bem? Na medula, a gente encontra tanto células T, mas em menor quantidade, mas também outros tipos celulares, por exemplo, células dendríticas e macrófagos. A característica histológica do timo também, ela possibilita enxergar os corpúsculos de ração. Tá? Esses corpúsculos, eles são remanescentes de células em degeneração. Ainda falando sobre timo, a gente encontra lá no córtex as células epiteliais corticais. Essas células elas são são produtoras de L7, que é uma citocina. E essa citocina está intimamente relacionada com o desenvolvimento dessas células T. E aí a gente já passa a perceber que, uma vez a célula T migrando da medula óssea para o córtex tímico, o processo de maturação ele se dá do córtex para a medula. Lá na medula, a gente vai encontrar as células epiteliais medulares tímicas. E essas células epiteliais medulares tímicas, elas estão envolvidas na apresentação de autoantígenos. Para que isso? Para regular células T autorreativas. Então, se essas células T autorreativas elas conseguem reconhecer autoantígenos, ela possivelmente não vai ser uma célula eficiente, tá?